Estamos aqui no nosso Papo de Mulher, onde o tema é nossas escolhas. Estou muito feliz com a sua participação, com a tua audiência, dividindo aqui coisas pessoais conosco. Quero ler aqui uma mensagem. Liliane, obrigada por estar assistindo aí, conectada com a gente. Muito importante prestar atenção, verdade o que ela colocou, é importante destacar mesmo. Muito importante prestar atenção e saber diferenciar se uma intuição, uma cisma ou às vezes até um achismo pode muitas vezes influenciar nas nossas escolhas. Então, a gente tem que analisar quanto vale a pena escolher e saber diferenciar tudo isso, né? É complicado, né? Mas a gente diferenciar isso... É aquela historinha do Nicolai Maquiavel. Sai um pouco da história, analise friamente, sem tentar colocar emoção na história. Por mais que a intuição, lógico, eu, por exemplo, quando eu fui escolher ter um outro filho, era uma coisa intuitiva? Era. Eu não sabia se ia dar certo, se eu ia conseguir, se não ia... Mas eu tive momentos para analisar friamente essa minha decisão. Perfeitamente. Porque não é porque eu escolhi ter um outro filho que era um sinônimo de garantia que tudo ia dar certo novamente. Poderia ter algum problema no meio do caminho. E aí, eu teria que estar preparada para esses percalços aí que eu teria que correr. Então, assim, a gente fala, a intuição pode te dar uma noção de direção. Mas é realmente a sua análise, a sua racionalização que vai te mostrar realmente o que está certo ou não. Imagina, se de repente a minha intuição me diz que eu deveria sair daqui agora e, sei lá, pegar o carro e parar lá em Manaus. Me deu uma intuição. Quero ir para Manaus. Mas e aí? A minha parte racional vai me dizer exatamente, peraí, Lucy, né? Vamos ver, você pode se programar para ir para Manaus, mas não precisa ir hoje, segura um pouquinho a bola, então, na verdade, é isso, a intuição, ela só é um ponto de partida. Agora, você também vai decidir. Você vê que tudo é uma questão de decisão. Se essa intuição vai à frente ou não. Olha aí de novo até porque você precisa assumir as responsabilidades do que você faz. Né? Porque senão fica aquela coisa... não, segui minha intuição. Eu achei... eu achei... Muito bem colocado. Né? Renata, um beijo, obrigada pela tua audiência. Tive muitas dificuldades para escolher qual faculdade fazer. Em pouco tempo, tive que fazer uma escolha que definiu minha vida. Comecei um curso de administração e desisti no segundo ano. Atualmente faço psicologia, estou gostando, mas nunca vou ter certeza se essa foi a escolha certa. O que poderia ajudar os estudantes nesse momento da escolha? Isso é muito legal. Vamos lá. Dicas eu acho que eu tenho um filho que acabou de entrar na faculdade de Direito. Né? A gente estava aqui vibrando, né? Entrou agora. E uma coisa que eu falei muito para ele durante esse ano e que eu falo aqui agora não queira decidir a sua vida com 18 anos de idade. Você é muito novo, tem muito tempo pela frente, né? E não há necessidade de pressão. A gente sempre pode mudar de rumo. Se arrepender não é motivo de vergonha, em idade nenhuma da vida, vá com calma. Você tem os seus sonhos, tem seus projetos, isso serve para tudo, para ele e para qualquer outra pessoa. Você tem seus desejos, seus sonhos, ótimo, vá atrás. Agora, querer ter certeza de que essa vai ser a decisão certa para o resto da vida é muito tempo, né? Então, vá, assim, um degrau de cada vez, um dia de cada vez, vá com calma. Se lá na frente, se hoje está bom, ótimo, continue. Se amanhã você começa a perceber que não é bem isso, mude. Eu lembro que eu tive um professor de psicanálise, quando eu terminei meu curso de psicologia e fui fazer minha formação em psicanálise, eu tive um professor maravilhoso. Infelizmente, ele já está morando com Deus há algum tempo. E ele dizia assim, ele contou para a gente no primeiro dia de aula do curso, ele disse que ele, quando ele foi fazer faculdade, ele escolheu engenharia. E ele começou a fazer. E ele fez 4 anos e meio de engenharia. E ele dizia que sentia que tinha alguma coisa que dizia para ele que aquele não era o lugar dele. Mas ele gostava, ele estava indo muito bem, tinha bons amigos, enfim, ele gostava. Mas ele dizia que alguma coisa dizia para ele que ali não era a praia dele. Um belo dia, o professor colocou um assunto lá, um problema para ser resolvido, e falou, vocês têm meia hora para resolver. E ficou parado. E todo mundo começou a resolver o problema. E ninguém acertou. Ele disse que ele foi a única pessoa que acertou. Olha só. E quando ele acertou, ele deu o resultado,
E o professor falou, fulano, você foi o único que acertou, e todo mundo ficou, nossa, que legal, que bacana, tal. E aí ele falou assim para a gente na turma, ele falou, gente, todo mundo veio me parabenizar, porque eu tinha sido o único a ter acertado, inclusive o professor. Todo mundo ficou feliz com o meu acerto, menos eu. Olha. E naquela hora ele teve o que a gente chama de insight em psicologia, e ele falou, chega, eu vou embora. O meu lugar não é aqui. Com 4 anos e meio de faculdade de engenharia, a meio semestre de terminar o curso. Então, como a Lucy falou, sempre é tempo. Sempre é tempo de você falar, olha, não é isso? Onde está a placa do retorno? Vamos procurar a placa. Então, não se pressione. Não se pressione. Olha, em cima do que você está falando, os homens de AZ participando no nosso Papo de Mulher, vocês são muito bem-vindos, meninos e homens de AZ. Escolhi a mulher da minha vida numa classe da faculdade. Escolha perfeita. Parabéns! Seja feliz para o resto da vida. Tem uma mensagem aqui que eu recebi que eu vou deixar ela mais para o finalzinho, porque senão eu vou me emocionar muito. Bia, beijo para você, obrigada pela audiência. Melhor seguir a intuição ou a minha razão? Beijos, Leila, você achou. Obrigada pelo carinho. Eu misturaria os dois. É difícil. Eu acho que dá para se colocar os dois sem brigas. Esse ano é o ano da serpente de água para os chineses. Pois é. É o ano da decisão. A serpente de água traz com ela poder de decisão. Não vai dar mais para ficar enrolando. As pessoas vão se sentir mais com necessidade de decisões. Ou é, né? A gente teve aí o exemplo do Papa, né? A gente começou o ano com uma decisão drástica, né? Com certeza, ele tomou essa decisão, eu acredito que nos métodos de Maquiavel mesmo. Pensou, viu todo o que isso acarretaria, o que causaria isso mundialmente, porque a decisão dele não era uma decisão só pessoal, que ali dentro do Vaticano acabou. Isso iria repercutir no mundo todo. Né? Então, essas grandes decisões têm que ser levadas mais para a razão. Eu acho que realmente aí é hora de guardar a emoçãozinha um pouquinho na gaveta. Vamos refletir. Falar assim, olha, não são só escolhas, no caso do Papa, não foi uma escolha pessoal. Foi uma escolha mundial, né? Globalizada. Ele sabia que afetaria milhões de pessoas no mundo. Mas ele quis tomar. Então, eu acho que esse ano a gente poderia aproveitar essa força aí da serpente de água mesmo, e partir para essas decisões. Eu até falei numa outra pauta minha que a minha palavra-chave desse ano realmente é eu decidir. Adoro conjugar o verbo escolher no gerúndio, escolhendo, né? Porque eu estou fazendo parte disso. Porque se você não escolher, criatura, alguém vai escolher por você. E esse alguém, é o que eu sempre falo, ele pode não gostar de você tanto quanto você gosta. E aí você não tem o que reclamar. Aí não adianta chegar, mas eu... Já não escolher nada já é uma escolha tua. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu escolhi ficar neutra. Ué, escolheu. Olha a escolha aí. Ué, já está escolhido. Tomou então não reclama. Porque assim, é o que a gente fala. Eu falei, a Solange falou. É a responsabilidade. Você vai ficar preso o resto da vida, né, no resultado da tua escolha. Mas isso não quer dizer que você não possa voltar e mudar. Aí você vai ficar preso a outro resultado. Sempre há tempo. Sempre. E se você se arrependeu de alguma escolha, vamos ver um pouquinho do que o pessoal também tem a dizer, se já passou por isso. Eu tive que escolher entre a família por um amor e não me arrependo disso, não. Sim, abriria dependendo da pessoa que eu estou, com minha namorada hoje. E se dependendo da minha vida profissional, se eu tivesse outras oportunidades, sim, com certeza. Nunca abri, mas abriria se fosse uma escolha, se tivesse na escolha, se tivesse no meu caminho uma outra escolha que eu tivesse que abrir, eu abriria. Não, nunca. E nem abriria, porque eu acho que amor é uma coisa pouco provável de, como pode dizer, de concretizar assim para um futuro maior. Pois é, várias opiniões aí, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesses depoimentos, que foram as palavras
Ou, aliás, que foi a palavra ou. E é uma coisa que me preocupa muito essa história do ou, né? Ou eu fico com a minha família, ou eu fico com o meu amor, ou eu fico com a minha família, ou eu fico com o meu trabalho. Eu fico pensando até que ponto a gente precisa colocar o ou. Eu prefiro substituir o ou pelo e. Isso é aquilo. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, né? Teve uma moça que colocou aí que ela abriu mão do trabalho para cuidar dos filhos. Deve estar dando um prazer grande para ela. Porém, tem mulheres que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Que trabalham muito fora de casa e que trabalham muito dentro de casa. Lógico, cada universo é único. As escolhas e o que elas vão trazer pra gente, né? Exatamente, mas nem sempre precisa ser o ou. É. Ou isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. É claro que dá mais trabalho, mas viver dá trabalho. Não é verdade? Agora, essa história de escolher por amor, de escolher por outras pessoas, às vezes ceder por outras pessoas, olha que interessante. Elaine, um beijo para você, obrigada pela audiência. Tenho uma cunhada que me persegue, inferniza a minha vida, me provoca o tempo todo, deve ser aquelas, né, bem naja, né? Tudo para me irritar, ela consegue fazer, e ela consegue, faz tudo para me irritar e ela consegue. O que devo escolher? Ignorar ou me impor e bater de frente? Como fazer isso? Vamos falar dessa escolha. Olha, para começar, eu falo assim, para você tomar uma escolha mais justa, tire o título da pessoa em questão. Tire. Não tem cunhada. Plenamente. É uma pessoa como qualquer outra. Porque todo título perra, entendeu? Quando você tem que tomar uma decisão. É minha mãe. Ai, meu Deus. E aí? Minha mãe ou namorado? Minha mãe é um título mais forte que namorado. Né? Culturalmente, a gente está mais ligado a respeito da mãe do que a namorado. Então, derruba o título. Já olha para aquela pessoa como a si mesma. Merece seu respeito? Merece seu carinho? Faz por outro? Não faz, minha filha. Simples assim. A gente já falou sobre isso aqui. Sempre é simples assim, entendeu? Eu também acho que é simples assim. Mas, às vezes, eu tenho uma amiga que a gente conversa sobre isso em comum também, e é uma situação parecida. Não é a cunhada, mas é uma situação parecida de um familiar. E eu sempre digo isso para ela, né? Olha, neutraliza, esquece, tira o título dessa pessoa e não dá importância. A partir do momento que você dá muita importância, muita evidência, aí pronto. Aquilo toma uma proporção que consegue. Olha o que ela faz, ela atinge o objetivo. Ela irrita essa pessoa. O Freud, ele tinha uma expressão muito interessante. Deixa eu só, olha, escuta o que a Lucy falou, escute o que a Solange falou, você que está aí conectadinha com a gente, mas escolha abrir o seu coração e a sua razão para tomar a sua decisão em cima desse papo de mulher. Senão não vai fazer efeito nenhum. O Freud, ele tinha uma expressão que dizia assim, é o morto sem sepultura. E o que é o morto sem sepultura? É aquela pessoa que existe e faz parte da sua vida, mas como essa cunhada, né, e vamos tirar o título, né, essa pessoa, né, te incomoda. Então, o que é o morto sem sepultura? É aquela pessoa que existe, fisicamente ela existe, mas que você, na medida em que você se sente incomodada, desrespeitada, violentada por ela, no teu espaço, não vale a pena você ter uma relação com ela. Então, se por acaso você convive com ela, precisa conviver com ela de alguma forma, tudo bem, você não vai se excluir, você não vai se afastar dela, mas não dê a ela a importância que ela está querendo ter na sua vida. Então, o que é o morto sem sepultura? Aquele que morreu sem ter morrido. É aquela pessoa que existe, mas que para você não existe. Depende da importância que você dá a ela. Então, aí quando eu converso com essa minha amiga, eu falo isso para ela. Finja que ela não existe. Eu sou muito assim, né? Eu falo mesmo para vocês, porque eu falo o que eu estou sentindo, e isso é papo de mulher, isso é mulher de azeite, isso sou eu. A partir do momento que essa pessoa não faz parte da minha vida, simples assim, eu olho, mas não vejo. Então, minha amiga, você que escreveu pra gente, é isso que a Solange falou. Desconsidere totalmente essa pessoa, sem título e tudo, né? Não é, Amanda? Com certeza. Eu também faria o mesmo. Enfim, acho que não vale a pena insistir. O importante é você ter o respeito e também não perder a razão. E deixar com que ela se encontre, enfim. Isso aí. Exatamente. Você sabe que a Solange me lembrou uma frasezinha de Sócrates que eu adoro. Ele falava assim, que antes
você diagnosticar alguém com depressão, olha os bobos que estão à volta dela. Porque é isso que a cunhada pretende fazer, com que ela seja descontrolada da família. E aí todo mundo olha, nossa, mas você vê? Ela fica exposta na Medina. Exposta na Medina, é verdade. Ela deixa a figura dela exposta na Medina. Isso é um harém muito grande. E aí dá confusão. Então, antes de você chegar e falar assim, poxa, será que eu estou errada, né? Olha os bobos que estão à sua volta mesmo. Exatamente. Será que sou eu mesmo? Exatamente. Olha, na verdade, nós mulheres sabemos que a competição feminina é uma coisa muito forte. A gente falou o isso mundo no feminino contexto, tem isso. Né? Essa competição. Então, não está valendo a pena? Não está te trazendo nada a mais? Ela respondeu pra gente que ela adorou o morto em Sepultura. Não, é morto sem sepultura. É o morto sem sepultura, isso mesmo. Que bom, que bom. Acho que a gente já está ajudando nas escolhas, hein? Ó. Por favor, faça a sua escolha e não sofra mais por isso. Simples assim. Me separei e escolhi viver com uma outra pessoa totalmente diferente do meu ex. Sou feliz, tenho uma família linda e não me arrependo. Foi difícil, sofri e deixei pessoas queridas para trás, mas não me arrependo. Olha o que a gente falou lá no começo do programa, né? Tomou a decisão, independente de qual seja, siga e não olhe para trás. Mas, Leila, opinião minha e nem tem nada a ver com o meu trabalho. Sempre tem. Minha opinião particular. Nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Então, a decisão, ela tem que beneficiar, em primeiro lugar, a mim. Não adianta. É aquela que a gente falou do Papa. Lógico, aliás, que ele pensou... você colocou isso no Face, foi uma polêmica, né? Foi uma polêmica danada. Mas, enfim. Ele pensou, lógico, em todo o mundo, na população. Mas ele pensou também, em primeiro lugar, nele. Porque ele tem que conviver com ele, entendeu? Então, se ele não tomasse aquela escolha, como que ele teria? Eu acho que foi de uma hombridade gigantesca. Uma coragem, Uma coragem, né? De você chegar e olhar no espelho todo dia e falar, não é isso. É o que a Solange falou do amigo dela na faculdade, entendeu? Então, é aquilo. Toda escolha vai beneficiar primeiro a você. É para isso que serve a escolha. Você não precisava escolher, já vinha programado e pronto. E isso, gente, que fique bem claro no contexto do que a gente está colocando aqui, até pelo que a gente conhece do trabalho da Lucida, Solange, e a gente está dividindo com a Amanda também. Isso não é egoísmo. Bem longe disso, né, Lucida? Não, sabe, tem uma... Acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência, né? A gente aqui, o pessoal que está aí. Quando a gente entra numa aeronave, vai fazer uma viagem de avião, o que a comissária de bordo fala? Ela fala várias coisas, mas entre as coisas que ela fala, ela diz o seguinte: em caso de despressurização da cabine, máscaras individuais cairão à sua frente. Coloque-as primeiro em você e depois ajude quem estiver do seu lado, né? Isso tem um significado, porque quem já viajou, fez viagens longas e teve despressurização da cabine, você fica sem ar para respirar. E sem ar a gente não vive. Então, se cai a máscara na sua frente e alguém está com dificuldade de colocar, e você vai colocar primeiro, vai ajudar a pessoa a colocar, você fica sem ar. E, de repente, quem morre é você. Então, a gente tem essa cultura de que, quando eu penso, em primeiro lugar, em mim, eu sou egoísta, né? Isso não tem nada de egoísmo, né? Primeiro, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não vai poder ser uma boa mãe. Eu feliz, a minha família feliz, as pessoas à minha volta estarão felizes. Claro, com certeza. Às vezes as pessoas falam assim, não tive escolha. Teve escolha. É muito comum isso, Tem gente, escolha, sim, comum. Porque no mínimo 2 escolhas você tem. Até no caso de uma gravidez indesejada. Você teve escolha. Você escolheu fazer um sexo sem segurança. Então, como é que não teve escolha? É que a minha mãe escolheu por mim, não sei o quê. Então, você escolheu deixar a sua mãe fazer a escolha por você. Tá vendo? Sempre vai haver uma escolha sua. Sempre vai haver um dedo seu na história. Quer você queira ou não. E isso se chama a sua participação na história. É aquilo que eu falo. Estou sempre falando no Face. Você escolhe ser vítima eternamente, ou você escolhe ser o herói da sua vida. O que vai mudar isso? A narrativa da tua história. O jeito com que você descreve a sua história para outras pessoas. Se você escolher ser a vítima,
Olha, sinceramente, como sofre a vítima? E ela vai ser vítima eterna de todo mundo, de Sempre. qualquer coisa. É. E o herói já é diferente. O herói, as pessoas sentem prazer em estar do lado, em participar da vida. Quem Querem não gosta de conhecer compartilhar, o né? herói, não é? Luci, eu acho, completando o que você falou, como sofre a vítima e como sofre quem está perto da Nossa. vítima, né? Porque acaba se sentindo culpado, né? E eu tô sofrendo porque o pessoal tá sinalizando, já passei do meu break faz tempo, preciso de mais tempo. Não sai daí, fica conectado comigo, eu volto em menos de 1 minuto, é rapidinho, já volto. Não vou falar em VaptVup porque vocês já conhecem isso. Mandar um beijo para as mulheres de AZ, todo mundo. Um beijão para vocês. E é um prazer estar aqui no programa, viu, gente? Valeu!